pandemia do novo coronavírus pode causar uma queda na economia do Rio de mais de 5% do PIB, Produto Interno Bruto, que representa a soma dos bens e serviços realizados no Estado. É o que diz uma pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que analisou 16 setores produtivos do Estado. As maiores quedas devem acontecer nas áreas de artes, cultura e esportes. Por outro lado, o setor de petróleo e gás, na contramão, pode ajudar a amenizar a retração da economia fluminense. Sobre esse assunto, eu converso hoje com os professores Joilson de Assis Cabral e Alexandre Jerônimo Freitas, do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Rural do Rio, com Aniela Jordan, diretora da Associação dos Produtores de Teatro. Recebo também Davi Zilberstein, consultor em negócios na área de energia e ex-diretor da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Obrigada pela presença de todos, sejam bem-vindos. Eu gostaria de começar ouvindo os professores sobre essa pesquisa, que analisou 3 cenários. O primeiro cenário com 4 meses de isolamento social, o segundo cenário com 6 meses e o terceiro cenário, que é o mais pessimista, com 8 meses de isolamento. Nesse pior cenário, a queda do PIB seria da ordem de 5,02 pontos percentuais. E no mais favorável, 4,16 pontos. Na cidade do Rio, nós já estamos numa segunda fase de afrouxamento das regras de isolamento social. Eu queria saber dos senhores se a gente já pode dizer que isso configura um cenário otimista da pesquisa. Gostaria de cumprimentar o Davi, a Aniela e a Fernanda, dizer que essa bateria de entrevistas que a TV Alerj vem promovendo, é de suma importância para o nosso Estado, pois o Rio de Janeiro carece de um debate aprofundado sobre as questões inerentes à economia fluminense, para que a gente consiga, de alguma forma, desenvolver o nosso Estado com políticas públicas pautadas em estudos técnicos, com métodos consistentes e validados. Em relação à pergunta, Fernando, a modelagem de previsão, ela tem, como qualquer modelo, a gente não pode acreditar piamente nos números. Então, essa segunda onda de abertura ou de flexibilização do município do Rio, que é a nossa capital, onde tem maior percentual do PIB, a gente tem que enfrentá-la com um pouco de cautela. Olhar com um pouco de cautela, porque alguns países, a China, agora está enfrentando uma segunda onda. Então, em relação à pesquisa, a gente pode dizer que está no meio termo, porque a gente, quando faz a previsão para junho, é uma abertura, uma flexibilização. Então, as atividades voltando ao normal. Como aqui está tendo uma medida de flexibilização, a gente tem que pegar e partir de um meio termo. Por quê? Essa flexibilização pautada só no cenário econômico, não levando o cenário de saúde, a princípio, em questão, porque o comitê científico parece que nem foi ouvido, no decreto do Estado e do município teve lá uma interlocução, ainda que pouca, com o comitê científico. Então, isso pode agravar ainda mais a queda do PIB, porque se tiver uma segunda onda, então aí vai ser um impacto sem precedentes e que a gente não consegue dar um resultado para isso. Então, não na nossa pesquisa, esse não é o cenário otimista. Ou seja, complementando, Fernando, bom dia a claro, todos. Complementando, por favor, professor. O que o Joilson disse, e inclusive pode ter o mais preocupante disso são os efeitos de longo prazo. A preocupação no curto prazo, que até é compreensível, de pequenas empresas, das pessoas sem renda, na verdade, a busca por tentar evitar, como se fala por aí, uma queda maior no PIB, na verdade, pode constranger o crescimento econômico mais ainda no longo prazo. Se a gente, como o Júlio está falando e todo mundo está vendo, está sendo feita uma abertura com poucos critérios técnicos, digamos, da área de saúde. Então, a nossa preocupação, inclusive, é
o impacto de longo prazo disso. As economias avançadas lá, Alemanha, China e Coreia, que já estão num outro patamar que a gente se encontra, já estão preocupados com isso, com a ideia de que, se eles abrirem, eles podem comprometer um futuro maior ainda do que permitir um crescimento breve no curto prazo. Então, a gente tem esse problema também. Ou seja, se a gente tiver que recuar e fechar de novo comércio e atividades, isso será pior para a economia do que se tivesse permanecido mais tempo fechado em isolamento, isso? A gente está, vamos botar, com dois dilemas, né? Um corona-dilema, que é economia versus saúde, né? E um outro corona-dilema, que é curto prazo versus médio e longo prazo. O que seria melhor, né? São esses dois dilemas que tem que botar na balança para tentar, de alguma forma, equalizar tanto o curto prazo, medidas de curto prazo, e medidas de longo prazo para que a recuperação aconteça de forma sustentada no pós-pandemia, né? Na verdade, os modelos de flexibilização, né, um que tem sido bastante discutido e bastante aceito pela sociedade acadêmica, né, de saúde, lá pelos epidemiologistas, é o modelo do Rio Grande do Sul, que trabalha com bandeiras, né? Então, a cada semana você analisa a situação da saúde, né, quantidade de leitos, quantidade de respiradores, tipo de curva, se está ascendente ou descendente, e aí fazem as bandeiras. De acordo com essas bandeiras, os setores vão sendo flexibilizados. E aí com algumas questões, né? Vamos supor que esteja numa bandeira amarela, que é a menos grave, né? E aí flexibilizou bares e restaurantes. Então tem que ter a capacidade de 25%, separação entre as mesas. Então isso tudo é levado em conta nesse modelo. Então, assim, o modelo não é economia para um lado e saúde para o outro. Na verdade, os dois têm que estar juntos, porque só assim há um enfrentamento do Covid com menos estrago. Restrições para a economia no curto, no médio e no longo prazo. Não, Fernanda, só para mais uma coisinha, para não alongar muito, para a economia, essa incerteza torna as coisas muito mais complexas, né? Então, o cara que está tentando, a indústria está tentando voltar, de repente o setor dela agora abriu, e aí o cara começa a aumentar a produção, aí de repente tem que fechar de novo, o cara tem que parar a produção de novo. Isso gera um custo operacional grande, o cara que está pensando no que fazer. Então, essa incerteza toda dessa flexibilização, abertura, não abertura, sem muitos parâmetros, como a gente está vendo, deixa a incerteza muito maior e complica ainda mais o cenário econômico do Rio e de qualquer país também. Ok. Vamos ouvir agora, então, uma das pontas da pesquisa, que é a ponta otimista, né? O setor de petróleo e gás. A pesquisa aponta números favoráveis, né? Apesar da pandemia, um crescimento que pode ir de 1,15% a 2,25%. Eu queria ouvir o Davi sobre isso, se ele concorda com essa projeção otimista e por quê, e também que outras projeções são menos otimistas do que essa. Então, eu queria que o senhor falasse também sobre isso, se tem conhecimento desses números não tão otimistas assim. Bom dia, eu, Wilson, Alexandre, Aniela, Fernanda, obrigado pelo convite. O setor de petróleo, de alguma maneira, é quem vem nos últimos, eu diria, quase 4 décadas, vem carregando a economia fluminense em boa parte ao longo dos ciclos econômicos melhores ou piores, mas é que, de alguma maneira, vem carregando a economia fluminense. Eu sou muito crítico, já entrando em relação à pesquisa. Eu acredito que a pesquisa ela faz sentido porque, de alguma maneira, a gente vai continuar consumindo petróleo. Há uma certa redução de produção da Petrobras, vai haver uma redução da arrecadação de royalties, inevitavelmente. O petróleo, a arrecadação está associada ao preço do barril e ao volume consumido. Quer dizer, as duas coisas, a gente viu uma retração nas duas coisas. Quer dizer, houve uma melhora em um determinado momento por causa do câmbio, mas agora houve um certo recuo. Esse crescimento é um crescimento quase orgânico, ou seja, não é, por exemplo, a gente está falando da área cultural, pode falar de outras áreas, que tem a ver com o empreendedorismo, com a iniciativa das pessoas, com
a vontade de você desenvolver certo setor econômico. Eu diria que a questão do petróleo vem por inércia e não por, vamos chamar de, não por competência. E isso é uma coisa histórica, não é de agora. Eu sou muito crítico à maneira como o Estado do Rio, de uma maneira geral, por ser o principal produtor e o principal beneficiário do setor de óleo e gás. E nós já perdemos, eu falo em 4 décadas ou mais até, nós já talvez 5, quase 50 anos, desde o início da produção da Bacia de Campos. O Estado do Rio sempre lidou muito mal com a arrecadação dos seus recursos petrolíferos. Ou seja, se nós tivéssemos pensado que um dia o petróleo vai acabar, e vai acabar, seja porque no passado a gente pensava que ele ia se esgotar, ele não vai se esgotar. As pessoas vão deixar de usar petróleo cada vez mais ao longo do tempo. Então, para nós, vai acabar. Não houve um trabalho de preparação da economia fluminense de aproveitar um recurso finito para transformar isso numa atividade econômica que possa ser reproduzida. Investir nos setores mais vocacionados. Eu vi a pesquisa, por exemplo, os mais vocacionados que todo mundo sabe quais são, que a gente está falando aqui de cultura, de turismo, ciência, ou seja, vamos chamar de soft power de uma maneira geral. Os governos que passaram, aliás, é uma das mazelas que a gente tem nesse Estado, né? Eu diria que são os governos que nós tivemos ao longo desde os anos 70, praticamente sem exceção, nunca se preocuparam, eu tenho textos escritos, enfim, sobre isso, nunca se preocuparam em pegar isso e criar raízes numa nova economia, ou seja, uma economia que está acabando, que é a economia do petróleo, a economia do século XX, que nós nunca tivemos oportunidade de aproveitar para implementar uma nova economia, a economia do século XXI, que não será a economia do petróleo. Então, o que o estudo diz que nós vamos crescer, mas é mais uma vez um momento episódico. A hora que a pandemia passar, provavelmente a demanda deve aumentar um pouco, mas não vai ser o preço do barril que a gente tinha antes. E nós vamos, eu diria que, progressivamente, numa descendente de uma dependência do petróleo. Quer dizer, vai de alguma maneira, não vai salvar a economia, porque nós vamos ter uma perda enorme na arrecadação, não vai salvar a economia, mas é verdade, o que a pesquisa traduz, eu diria que é um pouco a tábua de salvação, mas, infelizmente, na minha opinião, não é uma coisa estrutural que a gente vai ter nesse Estado. Eu queria ouvir a Aniela sobre o setor de artes e cultura, né, Aniela? O estudo dos professores da Rural prevê uma retração que pode chegar a 50% do setor cultural. Queria que você contasse para a gente como estão as coisas, fizesse um panorama assim, para a gente saber como é que está a situação. Na verdade, as coisas estão muito inseguras, sobretudo porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe quando que a gente vai poder voltar. Eu, especificamente, faço parte do setor de teatro, né? Apesar da economia criativa no Rio de Janeiro ser, enfim, atuar com quase 450 mil pessoas nesse setor, mas eu sou especificamente do setor de teatro e fui a minha empresa, a gente tem 2 teatros, que é o Teatro Riachuelo e o Teatro Prudential, e a gente foi surpreendido de um dia para o outro com o fechamento dos teatros. A gente ia estrear um espetáculo em cada teatro e foi surpreendido com esse fechamento. E, em momento algum, a gente imaginava, acho que nem a gente, nem o mundo, nem ninguém, que fosse durar tanto, né? A gente calculou uma coisa de no máximo 2, 3 meses, tanto que a gente segurou toda a equipe, enfim, fez um esforço para segurar. Mas a realidade está se mostrando completamente diferente, a gente não sabe quando vão reabrir. Eu acho que essa previsão da prefeitura de reabrir os teatros agora, teoricamente, pela previsão, em julho, a gente já estaria teoricamente reabrindo com 30%, depois passa a 50%, enfim, não me parece que seja uma previsão real nesse momento, sobretudo agora com esse fantasma de uma segunda onda, o que para o nosso setor acho muito grave, no sentido que, primeiro, você tem que a confiança do público de voltar, né? Como você vai trazer o público a um lugar fechado, enfim, com todo esse espectro de doença, e uma vez essa confiança, isso superado, fechar de novo. Eu acho que para o nosso setor é bem complicado. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que as empresas pequenas, muitas empresas pequenas não vão se aguentar, porque os teatros, então, como é que você mantém uma equipe
mantendo um teatro, né? Uma equipe que existe dentro para poder abrir um teatro, como é que você mantém essa equipe durante tanto tempo com o teatro fechado, sem nenhum real de bilheteria? Por mais que pessoas tenham patrocínio, a gente, graças a Deus, não é nem por acaso, a gente tem, os 2 teatros são patrocinados, mas eles não se sustentam só com patrocínio, né? Você depende muito da bilheteria. E a bilheteria, simplesmente, estamos há 3 meses numa bilheteria zero. A situação eu acho bem complicada. A gente tem que olhar por vários ângulos, quer dizer, teatro, casa de espetáculo, teatro e produtores de teatro, né, que tem muito mais do que gente que donos de casa de espetáculos. É muito complicado. Como é que a pessoa mantém a sua que vive essencialmente de bilheteria, né? A gente não tem outra renda, não vem. Eu imagino que assim como lojas vivem da sua venda, mas grandes indústrias e grandes empresas ainda têm um lastro, né, para se aguentar. E um setor que diretamente vive de bilheteria é bem complicado. Eu imagino que cinemas devem estar na mesma situação que a gente. O fato de ter muitos trabalhadores autônomos e informais nesse setor cultural, de arte, você acha que isso piora a situação? As pessoas, na verdade, nesse setor, a maioria trabalha para comer, enfim, vive da sua renda do mês. Porque é um mercado inseguro, na verdade, para os trabalhadores, né? Quando tem peça, há tanto atores, quanto técnicos, quanto produtores, quando tem peça em cartaz, vivem. Aí tem que guardar um dinheiro para quando não tiver peça em cartaz. Não é um salário fixo, né? Ninguém vive de salário fixo nesse setor. Então, é bem complicado. Até por isso que a PTR, a Associação de Produtores de Teatro, organizou uma campanha, que é a PTR junto ao Trabalhador de Teatro, para arrecadar fundos, dando vale-refeição para as pessoas de todo, tanto atores, quanto produtores, quanto técnicos, quanto profissionais, quanto criadores, se candidatam, quer dizer, evidentemente provando que não estão tendo nenhuma renda, para ganhar pelo menos um vale-refeição no valor de R$500 por mês. Então, é uma campanha grande, a gente já atingiu 950 pessoas, estamos chegando nas 1.000 pessoas. Tem muita gente do setor que tem possibilidade, né, que são contratados de televisão, e que tem muita gente do setor ajudando. Eu acho que a grande coisa dessa pandemia no mundo foi ver como tem gente, né, que ajuda, como tem gente que tomou as dores dos outros mesmo, que, enfim, está bem de vida e veio ajudar nesse setor. Então, muita gente do setor ajudou, e a gente está nessa campanha, a PTR está nessa campanha, o que acontece? Se a coisa durar muito, a campanha perde força, no sentido que as pessoas já doaram, só que a gente é R$500 de vale-refeição por mês, né? Aí tem o outro mês, que as pessoas precisam comer também. Então, assim, para o trabalhador autônomo é bem complicado. Eu queria te perguntar também em relação a leis que foram aprovadas. Aqui na Alerj, por exemplo, a gente teve um pacote de 4 leis de suporte, né, para o setor cultural, mas todas essas leis, elas são autorizativas, né, porque o legislativo ele não pode criar despesas para o executivo. Então, ele autoriza o executivo a dar um suporte para determinados setores, né? Mas parece que, até por serem autorizativas, nesse momento difícil, o executivo não está pondo em prática, né? Eu queria saber se o setor cultural está tendo ajuda do poder público e em que dimensão? Ainda não, né? Aqui aconteceu uma aprovação que agora depende da ascensão do presidente, que a aprovação que até foi a Jandira Fegali que levou isso à frente, que é um descontingenciamento de um fundo imenso que o governo federal tem e que que não é usado, não foi usado para atender esse momento. Então, na verdade, já passou pelos deputados, passou pelos senadores, agora está esperando o presidente sancionar. No Rio de Janeiro, a gente já tem uma coisa pior, que é a lei do ISS, que é uma lei que anualmente ajuda o setor cultural, abrindo mão, né, de uma carga tributária,
em favor do patrocínio através do ISS, e esse ano, apesar dos patrocinadores já terem sinalizado a intenção de patrocínio, estamos inseguros porque a gente não sabe se o prefeito vai liberar ou não esse ano a lei, porque há uma ameaça de não apesar do patrocínio estar fechado, os produtores não poderem acessar a lei por não ser autorizada esse ano. Então, nesse momento, eu acho que também os governos, tanto o estadual quanto o municipal, devem estar com caixa também complicado, né, por toda a crise. Então, é tirar o chapéu de um lado para botar do outro, né? É complicado. Pois é, aí eu penso, será que o setor de petróleo, Davi, que sempre foi pode ajudar? Sempre foi muito, né? Um grande patrocinador da cultura no Brasil, né? Na opinião do senhor, o petróleo que está numa situação melhor pode ajudar outros setores da economia, como, por exemplo, as artes? A Petrobras, tradicionalmente, sempre foi uma grande patrocinadora. Agora, é uma questão de política da empresa. Não que eu concorde, eu não concordo. Eu acho que grandes movimentos culturais precisam de grandes empresas. Eu acho que tem as pequenas empresas, enfim. Mas eu acho uma pena a Petrobras sair do setor. Em grandes empresas, tradicionalmente, que apoiam a cultura, a Vale, Petrobras e outras, as estatais em geral. Agora, foi uma questão de mudança política da empresa, que é uma questão, que é um direito da empresa, digamos assim. Agora, eu acho um equívoco, porque existem, por exemplo, movimentos culturais que só grandes empresas são capazes de bancar, por exemplo. Então, você precisa de escala, e ela conhece isso muito, obviamente, muito mais do que eu, mas tem certas coisas que você precisa de escala. E escala só grandes empresas. Quando uma grande empresa, que tradicionalmente como a Petrobras, sai, você perde uma faixa de apoio importante. Quer dizer, então, eu acho ruim, porque, inclusive, houve um redirecionamento para uma área onde já tem também muita gente, que é muito mais uma área própria, mais de governo, que eles optaram, do que não é irrelevante, muito pelo contrário. Salvo engano, na área de educação infantil. Mas eu acho que a educação infantil tem muito mais um papel muito mais importante da estrutura já montada, com os recursos que já existem. E eu acho que a Petrobras não fará a grande diferença. Eu acho que na cultura a Petrobras pode fazer a grande diferença. Então, eu acho, mas é o que eu estou dizendo, é uma decisão da empresa, ela tem esse poder discricionário de fazer isso. Quer dizer, então, a Petrobras e outras também. Enfim. É preocupante mesmo, a gente sabe, principalmente essa questão do comportamental, digamos, né, das pessoas se sentirem seguras a voltar, a frequentar ambientes fechados. O teatro, tradicionalmente, sempre, né, Aniela, luta muito, né, para se manter e tal. E muito. Eu sinto muito que eu sou um frequentador, inclusive, e vejo essa situação muito preocupante. Acho que o mais preocupante, Fernando, quando você tem algumas atividades, a Aniela pode falar até depois com mais propriedade. Tem crises que elas podem ser tão agudas que elas podem, assim, dificultar o retorno à normalidade depois, porque você pode ter um dano tão grave na área de profissões, de produtores e tal, que eles não vão retornar para o setor de novo. Então, não é uma coisa, só uma paralisação momentânea, que já é ruim, claro, né, a gente sabe, mas que depois vai... Não, pode ser que tenha gente que nunca mais volte para o setor, entendeu? Pode ser que tenha gente que encontrou trabalho em outro lugar e fala, não vou voltar mais para lá, entendeu? E aí eu vou chegar no ponto do apoio do governo federal, acho. Como a Fernanda falou, a Alerj está tentando, a dificuldade do governo municipal e estadual. Agora, o governo federal é que está faltando, eu acho, que nessa equação aí. Você pega a Alemanha, vai gastar, não sei, agora não tem os números, mas são bilhões de euros para a área cultural, para garantir que aquilo não se acabe. A Inglaterra, eu acho, está aprovando uma agora também, e a França, claro, né, já aprovou, antes das duas, já uma garantia para a área cultural. Entende-se que a área cultural é um setor estratégico, não só para a economia, mas para o país. A gente deveria ter um entendimento melhor desse, para que a cultura tivesse uma recuperação. O dano já está feito, né, como a Aniela falou, mas que daqui para frente tivesse uma recuperação que permitisse até
que o setor não sofra a longo prazo com isso que eu estou falando. A saída de muita gente e tal, e um colhimento mesmo do setor a longo prazo. É muito preocupante a situação. Vou só complementar o Alexandre, né? Por exemplo, o governo federal, desde a posse, né, do Bolsonaro em 2018, a primeira canetada contra o setor, né, ou desfavorável ao setor, foi tirar o status de ministério e transformar em secretaria. Com esse passar do tempo, agora a gente está com 18 meses de governo, a gente está com o quarto secretário, né? Agora é o Mário Frias, o quarto secretário. De 2018 para 2019, houve uma queda de investimento no setor federal, né, no setor de arte e cultura, de 25%. Então, eu acho que o setor vem passando por problemas, né, desde 2018, com uma falta de incentivo do próprio governo federal, né? Fora isso, tem o comportamento dos próprios agentes, né? Porque alguns, né, não tem uma demanda reprimida nesse setor. O que eu quero dizer com isso? Se eu deixei de ir ao cinema nesses 6 primeiros meses do ano, se as atividades voltarem agora, eu não vou correr atrás desse período, né, da quantidade de vezes que eu deixei de ir ao cinema. Então, eu vou manter o cinema, sei lá, ao sábado, no domingo, teatro sábado, teatro domingo. E isso tem ainda atrelado o comportamento dos agentes, que enquanto não tiver uma vacina, talvez alguns deixem de ir a ambientes fechados, né? Então, assim, o setor, a nossa previsão é muito pessimista e ele vai ter uma recuperação, no meu modo de ver, uma recuperação mais lenta enquanto não tiver uma vacina e não tiver algumas medidas de socorro, dado o problema de caixa do Executivo Estadual e do município, uma medida de socorro do governo federal. E esse setor também emprega muita gente, Fernando, do ponto de vista formal na cidade do Rio de Janeiro. É um dos que mais empregam formalmente. Tem o informal, mas formalmente é um dos que mais emprega no município do Rio de Janeiro. Eu acho mais que isso é uma coisa histórica. Assim. O Brasil não é um país que investe muito na sua cultura. Quando você fala Inglaterra, França, a França é o país que mais investe em cultura do mundo. E por isso você vê todos os monumentos, todos os museus. Assim, eu não entendo o Brasil não investir na sua própria cultura, e entendo menos ainda o Rio de Janeiro não investir, que o Rio de Janeiro é uma cidade essencialmente de turismo e cultura, né? Todo mundo acha isso, sabe isso. Eu não entendo os governos não investirem nisso, investirem em coisas que, enfim, que São Paulo talvez seja mais forte. Assim, não tem cidade mais forte no Brasil do que o Rio de Janeiro em termos de turismo e cultura. A gente era a capital cultural do Brasil há anos atrás, né? Muitos anos atrás. Então, eu acho que isso foi minguando, tanto do governo federal... Só para dizer, primeiro que essa coisa de não entendo, você tem toda a razão, mas se a gente for não entender, a gente vai para tudo que é lado. E agora, eu acho o seguinte, o Rio está perdendo nessa área de cultura, uma coisa inacreditável. O audiovisual está indo embora do Rio de Janeiro. O São Paulo não precisa ir muito longe. Hoje o Carnaval de São Paulo está maior do que o Carnaval do Rio. Então, está havendo uma questão de priorização mesmo, de governo, de determinação política, que é inacreditável, a falta de visão. Nesse caso não é priorização, é falta de visão. A gente sofre com isso, quer dizer, não tem cultura que sobreviva sem apoio público, sem apoio estatal. Isso é no mundo inteiro. É um setor que é assim. Eu sou do conselho da Orquestra Sinfônica Brasileira, não tem orquestra no mundo que não viva, que sobreviva sem subsídio estatal, não tem jeito. É uma questão de investimento, como se investe em saúde, como se investe em educação, a cultura também passa por aí. Então, essa questão. Eu acho que a gente sofre nesse setor, em todos, de uma maneira geral, mas é isso, quando você for falando, eu entendo. Eu entendo o que você está falando, entendeu? É difícil a gente não compreender como é que as pessoas, quem nos governa, de uma maneira geral, não entende efetivamente a importância. E para o Rio, então, não tem uma indústria praticamente mais, e o que não é ruim, pelo contrário, mas não adianta. Eu acho que é uma questão até de
aspectos cognitivos, na minha opinião, não sei. O Fernanda, complementando o que o Davi está falando, não só isso que o Davi está falando, o Rio de Janeiro acreditou muito na sua beleza, nas coisas, na espontaneidade das coisas, e parece, como ele está falando, parece não, falta um pouco isso de discutir o Estado, como a gente está fazendo aqui agora, você faz muito, e planejar em várias áreas mesmo, chegar a montar qual vai ser qual é a estratégia de cultura do governo atual. Qual a estratégia de desenvolvimento do governo atual, do Estado do Rio? Exatamente. Então, assim, se a gente não sentar, como o Davi está falando, gente experiente como ele, conhece bem o Estado, a economia, a academia, juntar coisas e todo mundo parar para pensar o Rio de Janeiro, é como ele falou, até o carnaval nós vamos perder. Alexandre, isso até eu queria aproveitar a tua fala para a gente já ir encerrando, né? Que a própria pesquisa fala lá no final que falta um diálogo entre a academia e poder público, né? O quanto que as pesquisas, tudo que está sendo produzido na academia pode ajudar o poder público a produzir políticas públicas, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso e só lembrando também, complementando a fala de todos, que nesse período de isolamento a gente teve a perfeita noção de como a arte e a cultura são importantíssimas para a nossa vida, porque até show na janela a gente teve, e live, e séries na televisão, e tudo, e literatura, e shows, tudo que é cultura foi importantíssimo para a gente conseguir passar por esse período dificílimo de isolamento social. Imagina o inferno que seria se a gente não tivesse um livro para ler, um show para assistir, uma série para ver, né? Então, enfim, colocado isso, eu queria só falar sobre essa parceria importante aí da produção acadêmica com o poder público. Eu posso falar alguma coisa também? Bom, eu hoje estou vinculado à PUC do Rio, eu coordeno um MBA lá, e, bom, minha origem acadêmica, eu acho que o Rio de Janeiro, o Estado, e principalmente a cidade do Rio de Janeiro, que tem um poder irradiador enorme, o que acontecer no Rio se espalha para o Estado, são dois pilares, essencialmente, que eu acho que é para o Brasil também, mas para o Rio especialmente: conhecimento e cultura. E quando eu digo conhecimento, é a educação formal, e a ciência e tecnologia, são centros de pesquisa, e a cultura. São coisas que se interconectam, e quanto mais você desenvolver conhecimento, mais produção cultural, mais qualificação cultural. Quer dizer, essa é a cara, eu acho que é isso, são essas duas coisas. Se você tiver um investimento maciço na formação de professores, na qualificação dos alunos e no meio cultural, você tem uma cidade completamente diferente, em termos até econômicos. Nós temos dois especialistas aqui, que é óbvio hoje, a economia moderna passa por aí. E o Rio tem essa vocação, está tudo aí e a gente não faz. Eu acho que é isso. Então. O pioneiro a estudar Rio de Janeiro, né, foi o mestre saudoso Carlos Lessa, que faleceu recentemente, né? Ele tinha uma frase que era muito interessante: o Rio de Janeiro tem quilômetros de crônica, mas pouca reflexão e análise. Então, assim, isso já vem, né, e se manteve, né? Então, assim, o que a nossa pesquisa buscou foi se inserir um pouco nesse debate acadêmico, de extrapolar isso para políticas públicas. E o Rio de Janeiro, recentemente, né, vem utilizando uma forma de desenhar suas políticas públicas que a gente taxou de tentativa e erro e apadrinhamento político. Então, se acabar com essa tentativa e erro e apadrinhamento político e tiver um planejamento, né, da academia, com o executivo, com o setor privado, um planejamento com técnicas e métodos de análise consistentes e validados academicamente e empiricamente, é possível a gente traçar um planejamento de desenvolvimento regional para o Estado de médio prazo, de longo prazo e até uma saída pós-pandemia a curto prazo. Só que o Rio de Janeiro, né, ele vem tendo uma transformação a pior, né, desde 1909, quando a São Paulo passa a ter maior participação no PIB em relação ao Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro parou de produzir, né, dados, né, a gente não tem uma fundação que produza dados,
a Fundação CID, que fazia essa produção, já vinha muito ruim com o passar do tempo. Em 2009, com a fusão na Fundação CEPERJ, para a produção de dados para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro se tornou um deserto, né, em relação à produção de dados e a políticas públicas de planejamento e desenvolvimento regional. Eu ia perguntar sobre esse comitê técnico permanente que está sendo montado com o governo do Rio. Qual é a expectativa dos senhores em relação a isso? Primeiramente, já vamos daqui a pouco convidar o Davi para falar para a gente lá no nosso mestrado lá. A gente tem interesse mesmo de criar um centro sistemático de estudos do Rio de Janeiro. A gente está à disposição para isso. Muito prazer, muito obrigado. Isso que o Joilson falou, a gente tem muita gente boa, conhece bem o Rio de Janeiro, sabe? Você deve conhecer também muita gente, o Davi, a Aniela, cada um na sua área. A gente tem que ter uma coordenação que passa muito pelo setor público, mas tem que ter uma coordenação. Acho que a academia, a gente faz uma certa meia-culpa. Ela ficou durante também muito tempo um pouco afastada, digamos, do Rio de Janeiro, pensando muito, tradição do Rio, né? Pensando muito Brasil, esquecendo muito aqui o nosso quintal, né? Então, a gente está tentando voltar a cumprir esse papel lá na Rural e esperamos continuar durante muito tempo. E a criação desse comitê, aliás, como você está falando, é uma boa deixa. A gente acha saudável uma iniciativa de tentar criar alguma coisa que seja permanente nesse sentido, que seja uma função de Estado e não de governo. Você pega Belo Horizonte, tem lá toda coisa que Minas faz, ela vai lá e chama a CDPLAR, chama a UFMG, Rio Grande do Sul faz isso também, Santa Catarina, São Paulo tem uma Fundação SEAD, que estuda o Estado. A gente precisa ter essa preocupação de juntar tudo, e pode ser o início. Vamos ver, embora as coisas estejam muito confusas politicamente no Rio de Janeiro nesse momento, né? Mas a gente acha saudável já ter pelo menos uma iniciativa de você ter algum órgão, como você mostrou, um comitê que passe a ter reflexões sistemáticas sobre o Rio de Janeiro. Vai bem ao encontro do que a gente quer fazer no nosso programa. Bacana. Eu agradeço a todos. Infelizmente, tenho mais 500 coisas para perguntar, mas o tempo já passou há muito tempo. Então, eu vou ter que encerrar. Agradeço, Joilson, Alexandre, Aniela, Davi, muito obrigada. Obrigada também a vocês. Saúde para vocês, viu? Se quiser rever esse programa ou outro da TV Alerj, acesse o nosso site, TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.